Shalom, shalom, a paz de Yahuwah repouse sobre a vida de todos os irmãos e irmãs, em nome de Yahushua HaMashiach. Hoje, graças ao Criador, estou aqui novamente, vim trazer, vim falar a respeito de um versículo específico do Provérbios 6, né, que diz assim, já vou até ler aqui para a gente meditar nele, né, para mim falar algo a respeito, na verdade, que nesses últimos dias, eu parei para pensar. Na verdade, eu li, pensei nele a respeito e quis hoje, na verdade, pela graça e misericórdia do Pai, trazer esse vídeo, né, para falar algo a respeito dele. Aqui diz assim: Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. O seu pecado é a sua própria ruína, né? Então, assim, geralmente quando a gente escuta, né, a falar de adultério, muitas vezes a gente pensa que adultério está relacionado somente à prática, né, à ação. Mas, na verdade, o adultério ele é mais profundo do que isso. O adultério ele engloba muito mais do que isso. O adultério em si, ele não é somente a prática, ele não é somente você ir lá ou deitar na cama de uma pessoa a qual já é comprometida ou assim, por aí vai. É muito mais do que isso. E o próprio Messias nos deu, né, uma explicação, nos deixou bem claro que o adultério ele não começa na prática, ele não começa é, na ação, ele começa o quê? No coração, com os olhos. Quando a gente cobiça uma pessoa, uma mulher, ou a mulher cobiça o homem dentro do seu coração. O adultério, o pecado em si, ele começa dentro de nós. Ele é gerado dentro, depois ele meio que se materializa, né? Materializa, eu acho que essa é a palavra. Né? Então, o adultério em si, ele é muito mais profundo do que a prática, né? Ele está relacionado ao que também aos olhos, aquilo que a gente vê e a maneira que a gente vê, né? A cobiça dos olhos, né? E algo também que eu pensei a respeito do adultério, né? Que eu queria dizer é que, né? Existe também o adultério espiritual, né? O adultério espiritual. O que seria adultério espiritual, Tiago, né? O que seria adultério espiritual? Eu penso a respeito, né, de que o adultério espiritual, né, ele está relacionado àquilo, àquilo, né, que a partir do momento que você corrompe o natural da coisa. Tipo, um exemplo, o Criador, ele fez o homem para a mulher. Aí pega o homem e corrompe aquilo. Aí fica o homem o quê? Com o homem. Ele o quê? Adulterou a norma, né, da normalidade daquilo que o Eterno fez. Ele cometeu um adultério. Sim, é o pecado de fornicação e tudo mais, né, de homossexualidade, mas, assim, é um adultério. É a corrupção daquilo que é natural. Da mesma forma, quando a mulher decide ficar contra a mulher, isso também, né, é um adultério. Eu penso, né, no meu ponto de vista, né, foi um adultério. Você adulterou aquilo que foi feito para ser daquela maneira. Outra coisa, o ser humano ele foi feito, né, para adorar o Criador, para servir o Criador, para amar o Criador, né? E a partir do momento que a pessoa ela se prostitui com outros deuses, ela coloca algo à frente do Criador na sua vida. Quando nós colocamos algo à frente do Criador na nossa vida, a gente também está adulterando, a gente está desequilibrando o natural da coisa, né? Porque a gente foi criado pelo Criador, então a gente nasceu também para servi-lo, para amá-lo também. E quando a gente passa a adorar outros deuses, né? Ou colocar o nosso amor em outra coisa, assim, em primeiro lugar, que não seja o Pai, a gente está adulterando a normalidade da coisa, sabe? Eu pensei dessa maneira, por isso que Israel muitas vezes lá diz que Israel se prostituiu com outros deuses. Ela deixou o Criador para ficar com outros, né? Porque o Criador também ele tem tipo uma linguagem figurativa de como ele fosse o marido. Israel fosse meio que a noiva e o Eterno fosse o marido, né? Então é mais ou menos que isso. Eu quero até ler aqui
do que eu falei lá no início de Mateus, né, que o Messias falou. Quer ver? Deixa eu... Mateus 6, se não me engano. Mateus 6. Mateus 6. Deixa eu abrir aqui. Mateus 6. Malaquias. Mateus 6. Aqui, pessoal, achei. Deixa eu ver, achei aqui. É Mateus 6? Não, Mateus 5. Errei. Mateus 5. Bora lá. Vocês ouviram que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e joga fora. É melhor lhe perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Tem aqui também a respeito do divórcio, né, que o divórcio não agrada o Criador, né, ele é só aplicado em algumas situações, né, que diz assim também, né, sobre o divórcio. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorciar da esposa, exceto, porém, né, tem um porém, por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Então, né, pessoal, algo muito interessante, né, a respeito disso do divórcio é que muitas pessoas hoje em dia, né, assim, existe, né, uma grande quantidade de pessoa que se junta com a pessoa e separa, se junta com a outra, separa, se junta com a outra, separa, e muitas vezes é porque na cabeça dela, isso tem sido colocado na cabeça das pessoas, que é por falta de amor. Ah, não dá certo porque falta amor, não sei isso, mas na verdade não. No meu ponto de vista, né, pessoal, no que eu posso, no que eu entendo, do que até me dá capacidade para entender nisso, é de que quando o relacionamento ele não é construído sobre a base, sobre o alicerce que é o pai, então ele está propício a não suportar quando vier os tempos difíceis, porque no início é bom, é flores, né, tudo mais, mas quando chegam os tempos difíceis, aí a coisa aperta, né? E por isso que um relacionamento, quando ele é sólido, ele é firmado no Criador, mesmo que venha tempos difíceis, tempos às vezes de discussão, de briga, as pessoas conseguem superar aquilo, porque estão firmes na rocha. Seu relacionamento está firmado no Criador, nos princípios, nas instruções do Pai, né? Então é isso, pessoal. Fiquem na Shalom de Yahuwah. Me perdoe se eu falei algo aqui errado, né? Na verdade, eu vim trazer um pensamento a respeito desse Provérbios, né? Desse versículo de Provérbios. Então é isso. Fiquem na paz de Yahuwah. Um abraço. Fiquem na Shalom do nosso Criador. Então é isso. Tchau, tchau.